Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui a gente vai comentar e contar um pouco da história de Ross Ulbricht. Ele foi o criador do site Silk Road e muita importância para o Bitcoin, porque ele conseguiu propagar, né, e fez como se fosse um teste social se realmente o Bitcoin poderia ser utilizado como dinheiro. Então, com o site da Silk Road, isso foi possível ter uma noção se realmente poderia funcionar. Então, saiu a notícia dele aqui. Vou mostrar aqui para vocês aqui no Twitter. Olha, ele tá aqui. Ele tem um Twitter, ele tem um X. Se eu não me engano, eu acho que é a mãe dele que compartilha algumas coisas sobre ele. E postou essa foto aí hoje, mencionando que ele tá livre, tá? Aí a mãe dele postou aqui, ó, comentando sobre esse... Deixa eu ver se tá gravando aqui, gente. Sou amador ainda nessa parada. Tá gravando. Então a mãe dele postou aqui, mencionando, né, que ele foi libertado, tá? E ela escreveu, ela citou aqui no X: Ross acabou de receber o perdão total e incondicional por Donald Trump. Palavras não podem expressar o quanto somos gratos. O presidente Donald Trump é um homem de palavra e acabou de salvar a vida de Ross. Ross é um homem livre, Nunca confio em um político, né? Nunca confio, mas aqui ele cumpriu a palavra dele, pelo menos, né? O Elon Musk também comentou sobre isso, e ele mencionou aqui no Twitter, e ele diz assim: tive a honra de estar no Salão Oval esta noite quando Donald Trump assinou isto. E o Donald Trump escreveu isso aqui, ó. Eu traduzi aqui para vocês, e o que ele escreveu foi isso aqui. Acabei de ligar para a mãe de Ross William Ulbricht para informá-lo que, em homenagem a ela e ao movimento libertário que me apoiou tão fortemente, foi um prazer ter acabado de assinar um perdão total e incondicional para o filho dela, Ross. Os canalhas que trabalharam para condená-lo eram alguns dos mesmos lunáticos que estavam envolvidos na modernização da armação do governo contra mim. Ele recebeu 2 sentenças de prisão perpétua, mais 40 anos. Ridículo. Foi o que o Donald Trump mencionou aqui no Twitter dele, tá? Bom, quem que é o Ross, como eu mencionei na introdução, e quem que é ele, qual a importância dele, tem um vídeo aqui no canal que eu até vou mencionar aqui do Visão Libertária, que comenta um pouco sobre quem que era ele, tá? E vamos assistir um pouco e pegar um pouco de conhecimento aqui com esse canal. Inclusive, já se inscreve aí nesse canal aí, canal top, hein? Vamos estudar um pouco aqui para ver quem que era o Ross. E no finalzinho a gente vai falar sobre o G1, né? G1 já tá comentando, hein? Então bora ver aí quem que é o Ross Ulbricht. Fez muito pelo libertarianismo e está pagando caro por isso. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje muitas pessoas associam o Bitcoin ao mercado negro, à venda de drogas e outros produtos perigosos. Essa associação é um erro, porque o dólar e outras moedas fiat ainda são muito mais usadas para isso. O Bitcoin, por ser rastreável, é particularmente não recomendado de forma alguma. Mas a verdade é que no início da Deep Web havia sim um site onde podia-se comprar drogas pagando com Bitcoin, o Silk Road. Ross Ulbricht, que usava o pseudônimo de Dread Pirate Roberts, era o administrador do Silk Road, um grande site de compra e venda de drogas e outros produtos, que operava na Deep Web e aceitava apenas transações com criptomoeda.
ele ajudou muito na popularização do Bitcoin. Ross Ulbricht nasceu no Texas em 1984, cursou bacharelado em Física na Universidade do Texas em Dallas e fez mestrado de Engenharia de Materiais na Universidade Estadual da Pensilvânia. Foi na faculdade que ele conheceu a escola austríaca e virou um entusiasta dela. Em 2008, participou de um grupo de debates universitários em que ele defendeu o candidato à presidência Ron Paul, do Partido Libertário. No debate, ele afirmou que os Estados Unidos têm um sistema de saúde massivamente regulamentado e, se ocorresse a desregulamentação, o sistema funcionaria melhor. Depois da universidade e do seu contato com a escola austríaca, ele abandonou seu antigo interesse por uma carreira acadêmica e decidiu empreender. Ele abriu uma empresa de videogames, abriu uma loja online de livros usados com um sócio e todos esses empreendimentos falharam. Em 2011, Ross virou administrador da Silk Road. Não se sabe exatamente se ele foi o fundador da Silk Road. A polícia afirma que sim, mas seus advogados afirmam que o site já existia antes dele. Em português, Silk Road significa Rota da Seda, em referência às grandes rotas comerciais que ocorriam entre a Europa e a Ásia na Idade Média, que ocorreu voluntariamente e fomentou um enriquecimento de várias grandes cidades. Silk Road era uma grande marketplace, onde as pessoas poderiam se inscrever para vender o que era permitido pelo site. Qualquer um poderia vender quase qualquer coisa no site, uma espécie de mercado livre, sem as amarras legais estatais. Ali vendia-se de quase tudo, mas o principal, como você pode imaginar, eram as drogas. O site cresceu muito por conta do anonimato e da confiança que os consumidores tinham no site. Em seu auge, chegou a acumular $1 bilhão em Bitcoin em transações. Havia um fórum dentro da Silk Road em que Ross, usando seu pseudônimo, escrevia manifestos, promovia debates sobre a escola austríaca e o anarcocapitalismo. Ele já afirmou várias vezes no fórum admirar Mises e Rothbard. Ele também promovia debates sobre o consumo de drogas, pedia para os usuários estudarem sobre as drogas que estavam consumindo e aconselhava os vendedores a não venderem drogas pesadas para pessoas que aparentavam ter risco de morrerem por overdose. Seus fóruns eram muito movimentados. Em seu LinkedIn, Ross Ulbricht escreveu: "Quero utilizar a teoria econômica como meio de abolir a coerção e agressão na humanidade. Para esse fim, estou criando uma simulação econômica para dar às pessoas uma experiência em primeira mão do que seria viver em um mundo sem o uso sistêmico da força." E foi exatamente isso que ele fez. Você pode perguntar: sem o Estado por trás, sem as leis, sem ninguém colocar sua identidade de fato, quem garante que a pessoa iria entregar o prometido? Todas as pessoas no site usavam pseudônimos, ninguém tinha identificação real, nem vendedores nem compradores. Quem garante que, depois de pagar pela droga, você... E ele também teve importância ele fez um experimento do Bitcoin também, né? Então isso aqui nada mais é do que também um experimento do Bitcoin. Ele queria criar esse site libertário e tal, livre, mas sem perceber ele também fez um teste do Bitcoin, né? Que alavancou bastante. Se eu não me engano, o Bitcoin valia, eu acho que $10. No final, depois eu vou dar uma pesquisada aqui, quanto é que valia o Bitcoin no final da Silk Road, mas no início da Silk Road eu tenho quase certeza que valia em média uns $10. Então, nesse período que ele teve online, valorizou bastante, porque teve muita gente olhando pro Bitcoin justamente por causa do site, né? Interessante. Vamos embora continuar assistindo aqui o vídeo. receberia a droga de fato, e não uma substância qualquer. Bem, essa é a beleza do sistema de reputação e moderação. Havia uma grande moderação do administrador para banir qualquer comerciante que cometesse fraude dentro do site, porque, lógico, o interesse do site era que pessoas fizessem transações legítimas. Havia sistema de notas e ranqueamento para trazer mais confiança. Usuários mais antigos, com muitas transações feitas com sucesso, tinham badges e notas que os recomendavam como bons comerciantes. Isso criou um ecossistema em que era interesse dos comerciantes de vender bons produtos e agradar ao consumidor final. O livre mercado garante que bons atores forneçam bons produtos,
independente de leis e regulamentações estatais. Em 2013, em seu fórum, Ross aceitou dar uma entrevista a um repórter da Forbes. O jornalista perguntou o que a Silk Road não venderia, e Ross respondeu: "Não permitimos a venda de nada que tem como objetivo principal prejudicar pessoas inocentes, ou que seria necessário prejudicar pessoas inocentes para trazê-lo ao mercado. Por exemplo, qualquer coisa roubada é proibida. Dinheiro falso e cupons que são usados para fraudar pessoas também. Assassinos não são permitidos e nem pornografia infantil. Nenhuma substância na Silk Road está sob essas diretrizes. Atualmente, não permitimos a venda de armas, mas se o fizéssemos, não permitiria que nenhuma arma projetada fosse usada em multidões de pessoas ou populações inteiras. Só permitiríamos armas que podem ser usadas para autodefesa." Em certo momento, Ross escreveu no fórum: "Uma das coisas que aprendi sendo Dread Pirate Roberts é que suas ações irão certamente agradar a alguns e enfurecer outros. Mas não podemos ficar calados para sempre. Temos uma mensagem importante, e esse é o momento propício para o mundo ouvi-la. O que estamos fazendo não é descolar drogas ou vingar-se dos policiais. É defender nossos direitos como seres humanos e recusar a nos submeter quando não fizemos nada de errado. Silk Road é um veículo para essa mensagem. Tudo mais é secundário." Mas lógico, a atividade disruptiva de Ross Ulbricht estava machucando o governo. Tantas transações sem pagar a parte da máfia, sem a tutela estatal, estava expondo como o arcabouço jurídico estatal é totalmente irrelevante. O Estado não passa de uma entidade que explora a sociedade sem gerar absolutamente nenhum valor para essa. Nada que o Estado faz de fato gera algo positivo, apenas atrapalha a força real da sociedade. Senadores do Partido Democrata pressionaram a polícia pelo fechamento da Silk Road e até pela extinção do Bitcoin. Depois de muitas investigações, em outubro de 2013, Ross Ulbricht foi preso pelo FBI dentro da Biblioteca Pública de São Francisco. Para evitar que Ulbricht criptografasse ou excluísse arquivos no laptop que ele estava usando para administrar o site quando foi preso, 2 agentes federais fingiram uma briga de casal. Quando eles o distraíram suficientemente, um terceiro agente pegou o laptop e inseriu um pendrive que copiava os arquivos-chave. Ulbricht foi preso provisoriamente por lavagem de dinheiro, invasão de computadores, conspiração para o tráfico de drogas e por encomendar assassinatos por aluguel. Essa última acusação foi usada para impedir que Ross ficasse solto até o julgamento, por considerá-lo muito perigoso fora das grades. Posteriormente, essa acusação foi abandonada por falta de provas, mas Ross continuou preso até o... Imagina os Estados Unidos vendo esse site e falando assim: "Uai, que moedinha é essa que tá diluindo o dólar? Que moedinha é essa?" Os caras devem ter ficado doidos, né? Putz, grila. ao julgamento, em que ele recebeu uma pena de prisão perpétua. Possivelmente, a polícia havia inventado essa acusação para impedir que Ross fosse encarado como um mártir da guerra às drogas. Queriam queimar a imagem do Ross para a opinião pública. Ross havia desafiado um inimigo grande demais. A história de Ross Ulbricht e da Silk Road é, sem dúvidas, muito interessante e virou tema de fundo para o documentário Deep Web, de 2015, narrado por Keanu Reeves. Em fevereiro de 2021, foi lançado o filme Silk Road, distribuído pela Lionsgate Films, mas o filme é considerado mal feito. Ross... Esse filme, pessoal, é ruim pra caramba. Recomendo não. O documentário, se eu não me engano, eu creio que eu já assisti. Que eu me recordo, ele é um documentário muito bom. Mas o filme não compensa assistir. Muito ruim, não detalha muito, não especifica muito o que realmente aconteceu, entendeu? Mas o documentário, eu me recordo, tem um tempinho que eu já assisti, mas eu me recordo que ele é bom sim, tá? Com a Silk Road, havia tentado criar uma operação que acabasse com a guerra às drogas e toda a violência que ela causa. Ao invés de traficantes violentos, o comércio aberto incentiva pessoas honestas que querem satisfazer o cliente final. E o legado dele persiste. Existem ainda inúmeros sites inspirados nele, que hoje não usam mais Bitcoin, mas tipicamente Monero, mas que funcionam da mesma forma, com sistemas de notas de reputação. Você já se perguntou por que não vemos comerciantes de peixes lá?
E pessoal, uma coisa para se atentar, né, é que ele instalou uma ideia, né? O site Silk Road não acabou, ele ainda continua vivo, né? Porque ele se instalou uma ideia, ou seja, atualmente o pessoal usa outra moeda, no caso a Monero, né? Mas essa ideia ainda continua, né? Então existe vários, milhares aí, centenas de milhares aí de sites na Deep Web que vende isso aí, né? Lógico que tem muitos sites aí na Deep Web que vende, não vende nada, né? Não entrega nada, só promete, né? Mas a ideia instalada que ele fez não tem como acabar mais, né? É uma ideia, então sempre se interromper um site, vai vir outra pessoa e vai montar também, né? Então a ideia que ele criou aí não tem como ser apagada, né? Laranjas ou bebidas rivais se matando pela dominância territorial na venda de um produto ou serviço. Porque o mercado é aberto. Em um mercado livre, ganha mais quem oferece maior valor para o cliente final. Usar a violência é contraprodutivo. Quando o Estado resolve decidir que tal substância é ruim e ninguém deveria vendê-la, apenas pessoas violentas conseguem agir nesse mercado. Você expulsa as pessoas que querem prestar um bom serviço e passa a financiar gangues de criminosos. A guerra às drogas é a grande culpada pela existência de gangues e traficantes violentos nas favelas, pelos enormes cartéis e outras associações. Engraçado que, tipo, ele foi condenado por tirar uma variável do tráfico, que é a violência. Ele tirou a violência praticamente. Então, ele deveria ser honrado por isso e não condenado, né? Ele tirou uma variável que é a violência. Em vez de você comprar uma droga lá na biqueira, o usuário comprar uma droga na biqueira, ele comprou no site e não teve interação nenhuma com a pessoa, ou seja, não teve violência nenhuma. Então, ele tirou uma variável, ele não resolveu o problema, mas ele tirou uma variável, que é a violência, e ele foi punido por isso também, né? É um detalhe a se pensar, né? Associações extremamente violentas. Havendo livre mercado, essas gangues violentas certamente não iriam se tornar pessoas boazinhas de uma hora para outra, mas iriam perder sua fonte financeira, porque o mercado legítimo acaba pegando a maior parte da demanda, e com o tempo tendem a diminuir de tamanho, simplesmente por não terem dinheiro para se manter. E para não deixar dúvidas, o que nós libertários defendemos não é a mera legalização de todas as drogas, é que não exista qualquer possibilidade de qualquer regulamentação nisso. Cigarros não são proibidos no Brasil, no entanto, ainda existe tráfico de cigarro. Por quê? Por culpa dos excessivos impostos. Imposto alto, regulamentação abusiva e proibição têm o mesmo efeito de favorecer gangues violentas. O governo, mais uma vez, não consegue ajudar em nada. O melhor é deixar a sociedade se organizar espontaneamente. Drogas são ruins. Todos sabemos que vidas são destruídas pelas drogas. Ninguém deveria usar drogas, mas se é decisão sua usar, e se para usar você não agredir a propriedade privada de ninguém, então o que você faz com seu corpo é problema seu. Não deveria sequer ser possível alguém se intrometer no que você faz com seu corpo. Essa foi uma lição importante ensinada por um grande libertário. Ele apontou o que vai fatalmente acontecer com o mundo. Não importa quantos governos queiram, não importa quanto as pessoas se assustem com isso, o poder do livre mercado em um ambiente de informação descentralizada e distribuída é simplesmente forte demais para eles resistirem. No final de 2020, houve manifestações online levantadas por grandes instituições como pelo Partido Libertário Americano e pelo Mises Institute, com a hashtag #FreeRoss, pedindo para o Donald Trump dar seu indulto presidencial ao Ross Ulbricht. Infelizmente, Trump deu para outras pessoas, para políticos. Ross continua preso. Sua história deve ser conhecida por todos que esperam lutar contra o Estado. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Nathan Magnus, revisado por Peter Turguniev e narrado por Luiz Edilé. Pois é, pessoal. Tá aí o videozinho aí que eu queria mostrar pra vocês, falar que o Ross aí foi libertado. E seja responsável pelos atos, seus atos, né?
Não use drogas, mas se for usar, você já tem que saber as consequências, né? Tem que ser responsável pelos seus atos. Se inscreve aí nesse canal do Visão Libertária. Eu acho que esse canal é o do Peter, né? Do Peter também. E é isso aí. Se inscreve aí no canal. Taca o dedo no like aí. E tchau, obrigado. E pessoal, esqueci de falar do G1. O G1 já comentou ali, né? Vamos ver o que eles escreveram aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, o G1 já escreveu aqui. Olha o que eles falaram. Criador do site Silk Road é condenado à prisão perpétua. Ross Ulbricht fundou e era operador do site de vendas de drogas. Lembrando que não era um site de vendas de drogas, né? Era um mercado livre, né? Não era especificamente drogas, entendeu? Mas eles gostam, né, de jogar desse jeito, né? Então tá aí, o G1 já se manifestou. Por isso que tem um vídeo da capa aí do nosso querido presidente do Brasil aí. Tá aí na capa. Por isso que eu coloquei na capa dele. E eu tinha pesquisado aqui quantos Bitcoin o Ross tinha na apreensão. E ele tinha, se eu não me engano, 144 mil Bitcoins. Isso dá 15 milhões. 15 milhões de dólares. Vê? 15 bilhões de dólares hoje. Eles disseram que ia vender, eu não sei se eles venderam. Tem que pesquisar aqui na notícia, mas eles estavam querendo vender esses Bitcoin apreendidos. Então é isso aí. Se hoje ele fosse pegar os Bitcoin dele, ele estaria com 15 bilhões de dólares. Não vou nem fazer a conversão de real, porque isso aí é pecado, né? Falar converter para real é pecado. Então é isso aí. Tchau, obrigado.